Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos encerrando então nossa série de Abacuque. Estamos com o privilégio de estudar este profeta com esta série Confiando em Deus em Tempos Difíceis, essa série de estudos com o profeta Abacuque. Essa série de estudo, ela contemplou o capítulo 1, 2 e 3, um a cada domingo, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui para estudar, ou melhor dizendo, dar esse estudo para nós, essa conversa, essa reflexão sobre a mensagem de Abacuque, um pastor, amigo, Cristofani, de São Paulo. Nós vamos ministrar aqui algumas reflexões pastorais dentro desta mensagem, deste profeta tão importante. Então, quero agradecer aí a audiência dos irmãos, quero agradecer também o pastor Cristofani, que bondosamente aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo, pastor Cristofani. Obrigado, pastor Johnny. Graça e paz a você, às irmãs e aos irmãos aí que nos ouvem. Estou muito feliz, obrigado pela oportunidade. Espero que seja um tempo de bênção para todos nós. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Nós estamos com essa escola bíblica virtual, e essa transmissão ela tem abençoado muitas pessoas. E eu, como te disse, fui inspirado a estudar o profeta Abacuque com aquela sua postagem nas redes sociais, no nosso contato, e levei isso para os irmãos, para a comunidade, e eu estou trabalhando aquele arco da salvação em Abacuque. Ótimo. E é sobre ele que nós queremos conversar e refletir. Então, antes, eu queria fazer uma oração pedindo que o Senhor nos abençoasse. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida do seu servo, pastor Cristofani, que nos abençoa com a sua presença nessa manhã para essa meditação. Eu quero pedir que o Senhor venha visitar os nossos corações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. E a mensagem de Abacuque tem sido muito relevante para o nosso tempo, para a nossa época, trazendo a fé, a esperança, mostrando que o Senhor ouve a nossa queixa, mostrando que o Senhor é um Deus fiel, que responde a nossa oração, que muda e molda o nosso coração. Então, nos ajude, Senhor, nessa hora, neste canal, nesse estudo, a enxergar as verdades da sua palavra e a encher o nosso coração de esperança no Senhor, a exultar em Ti a cada dia. Essa é a minha oração, a Deus, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós estamos nessa série, pastor Cristofani, e eu quero aqui até relembrar os irmãos do contexto de Abacuque, porque dentro da visão geral deste profeta, que há apenas 3 capítulos, nós temos uma questão histórica muito interessante, muito importante, porque Abacuque, ele viveu aí aqueles últimos dias do Reino do Sul, ele viveu no período aí da queda de Judá, ele viu a grande e terrível Babilônia surgindo no horizonte, vindo ali, derrubando a Nínive dos assírios, derrubando o Egito, outra grande potência internacional. E aí a grande e terrível Babilônia está chegando em Judá. E acho que para Abacuque, o profeta que eu chamo aqui de profeta literalmente pregador, ele prega a dor de ver aí essa situação do povo que abandona o Senhor, que abandona Deus, e ele ainda está junto ali com 2 grandes profetas, Ezequiel e Jeremias. Então, diante de todo esse cenário, deste exílio que está próximo, Abacuque está vendo essa realidade, ele está sentindo tudo isso chegando ali diante dele, e aí então ele tem o seu grito, vamos dizer assim, a sua queixa apresentada ao Senhor.
é um cenário de ansiedade, um cenário de corrupção, um cenário que realmente mexe com ele e faz com que ele expresse a Deus a sua queixa, a sua dor. E eu achei assim muito interessante, porque quando você vai para o livro, você vê que sentença revelada ao profeta Abacuque. E aí, a hora que você procura essa revelação, essa profecia, você vai encontrar a dor de um homem, a dor de um profeta, a dor do seu coração. Então, eu gostaria que o Senhor nos conduzisse neste momento aí, nesse arco da salvação. No capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, e no capítulo 3, versículo 18. Eu acho que a nossa conversa, então, a nossa reflexão nessa oportunidade, ela vai revelar aí algumas aplicações bem profundas, práticas, interessantes para nós. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria, então, que o senhor falasse desse contexto e dessa dor do profeta e mostrasse para os irmãos que eu notei que eles têm dúvida entre a queixa e a murmuração. Queria que o senhor explanasse isso para nós. A poderosa mensagem, pastor Dione, irmãos e irmãs, do profeta Abacuque, está relacionada com o encargo que ele recebe de Deus. O verso número 1, eu estou lendo na revista e atualizada, o verso diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença, que outras traduções traduzem como oráculo, ela significa encargo ou peso. Essa palavra aparece, por exemplo, quando se fala de carregar peso em algum animal de carga. Então, a primeira palavra, né, vamos dizer assim, do livro, é que esta palavra do Senhor para o Abacuque é um peso. Não é uma coisa leve, não é algo suave, não é uma revelação de um oráculo, uma palavra de salvação, mas é um peso. E logo nos primeiros versículos, aqui nós lemos, né? Esse grito: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Esse contexto inicial do livro, nas palavras aqui, gritarei violência e não salvarás, mostras a iniquidade, no verso 3, e a opressão, tem relação com um estado emocional e espiritual, que depois vai se revelar também no estado físico, né? Quando as pernas do profeta vão tremer, no final do capítulo 3, lá no finalzinho. Essas palavras, esse peso, tem a ver com esse sofrimento. Sim. Pelo encargo, primeiro, que não é fácil proclamar a palavra de Deus em tempos de pandemia, em tempos de dor. Todos nós, né? Pastor Dione, eu e todos os irmãos e as irmãs, sentimos na pele a dor, a tristeza do que é viver esse período de calamidade, mas também de sentir essa pressão sobre os nossos ombros de levar uma boa palavra, de levar uma palavra de consolo, de conforto. Mas antes que essa palavra seja pronunciada, essa palavra de louvor, de conforto, de salvação, há um grito. Esse grito se assemelha àqueles gritos dos sofredores dos salmos de sofredores. Por exemplo, o Salmo 13 começa dessa mesma forma. Então, um grito de queixa ao Senhor. Algumas traduções dizem intimação, intimar Deus, cobrar de Deus seria a palavra, então, que a gente poderia usar aqui. E essa queixa, essa intimação, não é um reclamar,
Ele não está, Abacuque, apesar do seu sofrimento, da sua dor espiritual, emocional, física, ele não está reclamando de Deus no sentido de murmurar. Porque a grande diferença que nós temos entre a palavra da queixa e a murmuração é que a queixa vem de um coração sincero, de uma dor honesta. A queixa vem de um desejo profundo de ouvir a voz de Deus, de saber onde Deus está. Afinal de contas, Senhor, onde o Senhor está nessa história? A murmuração, pelo contrário, surge de um coração amargurado, de um coração pesaroso, de um coração que, sendo frustrado os seus propósitos, acha que Deus, o mundo e as pessoas têm a obrigação de torná-la feliz. Então, a murmuração é um vírus, para falar do nosso contexto da pandemia, né? Que contamina o coração das pessoas, e quando essa murmuração, e murmurar é falar baixinho, né? No ouvido da pessoa que você gosta, você ama, tem intimidade, e nesse caso, murmurar contra Deus, né? Há exemplos de murmuração contra Deus, por exemplo, no deserto. A situação do povo de Israel no deserto era uma situação bastante difícil para nutrir a fé todos os dias. Esperar o maná cair, né, do céu, né? Não poder ajuntar esse maná, em certa altura, alguém diz, um grupo de pessoas, né, dessa situação de vulnerabilidade, de luta, né, de tristeza, diz, é melhor a gente voltar para o Egito. Lá a gente apanhava, lá a gente era escravo, mas lá a gente tinha panela cheia de carne, lá a gente tinha pepinos, lá tinha uvas, né? Isso é murmurar. Se dirigir a Deus reclamando de uma situação que nós estamos vivendo, de uma situação que está em nós e não em Deus, na amargura. Ao contrário, o profeta queixa-se honestamente, dizendo, Senhor, eu não sinto a tua presença aqui, porque a lei cai por terra, o direito não é exercido, o pobre é massacrado, a violência campeia. E aqui, como você bem disse, pastor Dione, tem a mão dos assírios e a mão dos governantes do rei Jeoaquim, né, e da sua corte e do templo, pesando a mão sobre as pessoas mais vulneráveis, que no texto são chamados de justos, né? Aqui no verso 2, a tua lei se afrouxa, né? Tua justiça não se manifesta, e o perverso cerca o justo e torce a justiça, o direito desse justo, né? Então, essa é basicamente a diferença entre um coração ansioso de Deus, sincero, honesto, dolorido, sofrido, que se queixa da aparente ausência de Deus, e quem murmura, o coração amargurado, ferido, autocentrado, longe, né, do Senhor, e vai na presença de Deus, sabe que Deus está lá, mas vai lá para reclamar, né? Certo. Muito bom, pastor, a sua abordagem, muito esclarecedora para todos nós. Antes da gente ir para outra ponta do arco, eu queria mencionar uma coisa que particularmente me chamou a atenção, que é no verso 3. Ele faz assim na sua pergunta, né, na sua queixa: por que me fazes ver a iniquidade? Eu achei muito interessante ver a iniquidade. É como se o próprio Deus estivesse desnudando os olhos do profeta para enxergar, como o senhor disse, esse cenário de corrupção que, infelizmente, chegou no governo, chegou no rei.
e também no templo, nos profetas, ou melhor dizendo, nos sacerdotes, que deveriam ser a voz profética, eles também estão contaminados por este vírus. E aqui o texto me chamou muito, por que me fazes ver a iniquidade? O que o senhor pode me ajudar a esclarecer aos irmãos sobre essa pergunta, bem como a ação de Deus trabalhando nessa visão do profeta? É interessante que essa mesma palavra aparece lá no final, né, no capítulo 3:16, que nós vamos falar, né? Sim, sim. E traduzir aqui é traduzido como iniquidade. Outra tradução seria aflição. Porque sim. a gente precisa entender que o pecado, a iniquidade, né, causa realmente dor, aflição, causa sofrimento, porque causa separação entre nós e Deus e entre nós e a comunidade, né? O que você tem razão, né? Chamar a atenção da gente para esse fato de que é Deus mesmo quem está mostrando o profeta. Por isso é incompreensível. Por que me fazes ver a opressão, né? Eu lembro que ao estudar, agora eu estou estudando Abacuque com outro grupo, né? E estou aprendendo outras coisas, e lembro de algumas palavras do Abacuque que aparecem em Jó. E Jó diz assim: eu não tenho sossego, dia e noite eu sou afligido. Usa a mesma palavra, né? As pessoas que estão aflitas como eu, né, estão vendo. Parece que Deus mostrando essa aflição, essa iniquidade, esse sofrimento para o profeta ou para as pessoas, parece que cria uma cortina de fumaça que impede os nossos olhos de verem Deus, né? É uma coisa interessante. Você toca nesse ponto e é fundamental mesmo, né? Deus o faz ver, já disse, né, que é um encargo, uma carga, um peso que ele vai ter que lidar com isso. Ele diz, bom, isso é demais para mim, né? Eu não vejo, de fato, o Senhor não vejo o Senhor nessa aflição, nesse sofrimento, nessa iniquidade, né? Sim, de fato aqui a queixa que ele apresenta e essa maneira que Deus trabalha com o próprio profeta mostra que o nosso Deus, ele não é como os outros deuses, realmente é como a Escritura revela, o nosso Deus, ele tem os ouvidos atentos ao nosso clamor, ele nos vê, ele nos contempla, ele fala conosco, e aqui o profeta, então, ele recebe a resposta de Deus. Então, o texto tem essa estrutura, a primeira queixa, a resposta de Deus, que entra aí na questão da teodiceia. Eu nem quero destacar aqui essa temática da teodiceia, que é o problema do mal. Nós já falamos um pouquinho nos estudos anteriores, mas eu estou interessado nesse aspecto da queixa e da dor, porque ele fala, Senhor, como que o Senhor vai usar um povo ímpio, terrível, como a Babilônia, um povo iníquo, um povo assim que merece o pior, e o Senhor vai usá-los para trazer juízo ao seu povo? Então, pastor Cristofânio, às vezes as respostas de Deus, elas são assim inesperadas para nós, vamos dizer assim, não é, talvez assim, acho que a maneira das pessoas fazerem a teologia hoje, eles desejam colocar Deus dentro de uma caixa mesmo de sapato, eu costumo dizer, para que Deus haja dentro daquela circunstância, ou como eu quero, e não, olha. Então, a queixa dele é verdadeira, é sincera, é de dor, é um cenário realmente de terrível, de hostilidade, de opressão. Deus responde, fala, não, eu estou trazendo juízo, eu estou vendo, eu estou atento a tudo isso. Aí ele chega, coloca a sua queixa novamente, fala, não, Senhor, mas derrama a sua reclamação, abre o seu coração. E eu acho muito interessante o final do capítulo 1, com o verso 2, que ele termina aí no 2, fala assim, estarei na minha torre de vigia até que o Senhor fale comigo. Parece um garoto, um menino mimado. Ó, eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo. Se o Senhor não me responder... Então, eu queria finalizar aqui essa questão
do capítulo 1, dessa questão da queixa e da resposta de Deus, com essa questão da torre de vigia, para que a gente possa entender essa sinceridade do profeta, a sua queixa, mas Deus também, ele continua sendo Deus. Ele levanta os inimigos, ele responde, não é talvez o que Abacuque esperava, talvez não é muitas vezes o que os irmãos esperam, mas por que o Senhor não acaba com essa pandemia, com essa Covid-19? Então, parece que é muito, né, assim, semelhante com o nosso tempo, as nossas queixas, as nossas dores. E eu queria, então, que o senhor falasse sobre estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ajuda a gente aí. Essa cena, né, do Abacuque subindo na torre é uma cena bastante característica de profetas, né, que são atalaias. Essa palavra atalaia, não sei se ainda se usa, né, mas na Bíblia ainda se usa muito, pelo menos na versão aqui que a gente usa. O atalaia é o vigia, né, que fica na torre das cidades, que eram muradas, vigiando, e tem uma vista de longo alcance, né, vigiando para ver se os inimigos se aproximam. E essa palavra vigiar, algumas traduções traduzem como ficarei olhando no horizonte. Na verdade, o Abacuque, ele está assim, bom, já que o Senhor vai trazer os caldeus sobre nós, eu vou subir lá e ver se eles estão vindo mesmo. Show. Vou ficar de olho, né? Ver se é assim mesmo, já que o senhor falou, né? Ele não está duvidando. Mas parece claro aqui no texto, né, que essa vigilância do profeta, ele espera que isso aconteça imediatamente. A gente ora para a Covid, né, para que Deus... a gente aqui em casa tem orado para que Deus feche a boca da sepultura, né? Sim, Para abençoar os hospitais da cidade aqui, de Tatuí, onde a gente está. E a gente quer que Deus faça isso no nosso tempo, né? Nós oramos e queremos colocar Deus na nossa caixa de sapato, como você disse, com o nosso número, né? Que caiba exatamente nas nossas necessidades, né? E por isso que a resposta de Deus é assim, quando Deus responde, ele diz assim, a visão é para se cumprir num tempo determinado. Não é agora, mas ela vem rapidamente, né? Quer dizer, não adianta ficar aí na torre de vigia esperando ver o exército caldeu se aproximar nos próximos dias. E, de fato, vai acontecer, como a gente sabe historicamente que aconteceu, vai acontecer nos próximos anos, né? Mas para quem está orando, esperar uma semana é difícil, esperar um ano, 2, 3 anos é muito mais difícil, né? Seria, a gente espera que a Covid recue, mas está demorando, não é? Alguns já estão prevendo que a gente vai ter que conviver com essa situação aí pelo ano de 2021, né? Inteiro, uma situação de contaminação, de perigo, em menos escala. Então, esse vigiar do profeta é essa impaciência, né? Bom, já que é assim, vamos acabar logo com isso, né? Vamos liquidar a fatura, vamos terminar logo com isso. Por isso que essa espera pode parecer, eu até já disse isso, uma espera paciente, mas, na verdade, ele está impaciente com essa situação. Certo. Muito bom, pastor. Olha, o tempo passa muito rápido e nós temos muitas coisas para falar aqui ainda. Então, eu quero agora que a gente vá lá para outra ponta do arco. Nós já falamos aí do capítulo 1, da queixa do profeta, a resposta de Deus. Então, ele pergunta, até quando, Senhor?
Agora, quando a gente vai para o capítulo 3, nós temos aí uma coisa diferente, porque parece que agora é outro Abacuque que nós temos lá. Agora é um homem que, depois de passar por essa experiência de sofrimento, ele tem agora uma nova visão. Ele tem agora uma canção. O capítulo 3 a gente poderia chamá-lo de fato de um salmo. Né? A oração do profeta é um salmo que nós temos aqui, e de uma riqueza e de uma profundidade. Então ele chega no verso 18, que é a ponta do arco, e fala, ó, mesmo assim eu me alegro, Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ué, eu não estou conhecendo o Abacuque aqui agora, porque lá no capítulo 1 o homem está queixoso. O homem está reclamando, sem entender, Senhor, como que o Senhor pode fazer isso? E agora ele está falando, poxa, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus. Se os caldeus vierem, não importa se vai ser num ano, numa semana, ou num mês, ou aquela questão do ciclo das nações também, que é o próprio Deus que levanta, mas a gente já sabe até a resposta. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente já sabe o final da série. Essa temporada da Escritura aqui, ela já mostra o final para nós. O spoiler já foi dado. Então, pastor Cristofani, por que esse homem agora, esse profeta agora, fala, o Senhor Deus é minha fortaleza, me alegrarei nele e vou viver a vida, vou confiar. Explica isso para nós com essa clareza das suas palavras, por gentileza. Isso é bem, bem interessante, toda a simbologia dessas palavras, né? Esse final do livro começa no verso número 16, 3:16, que ele diz ouvir, né? Começa no capítulo 3, verso 2, tenho ouvido, e no capítulo 3, verso 16, ouvir. Agora, o Abacuque já não fala mais, mas ouve. Isso é um detalhe muito importante nesse livro. Enquanto a gente fica tagarelando com Deus, a gente não ouve a voz de Deus e acaba ouvindo a nossa própria voz. Então, da queixa para esperar o silêncio no capítulo 2. E agora, prestar atenção no que Deus está ouvindo. Na verdade, essas palavras, ouvir o que o Senhor está dizendo, é entender. Agora eu compreendi o que está em jogo. Agora eu entendi bem o que o Senhor está querendo dizer. Aí treme os joelhos, o estômago, né? O ventre se revira e ele aguarda em silêncio a ação de Deus, do povo que virá contra ele. Agora ele entendeu perfeitamente que Deus traz os caldeus para fazer justiça trazer juízo sobre a nação que está oprimindo os justos. Então ele compreende que Deus faz diferença entre aqueles que estão agindo com justiça, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas também ele compreende isso, que Deus não passa o trator, né, dos caldeus sobre qualquer um. Por isso ele diz lá no verso 18, vai haver falta de comida, vai haver, não vai ter animal, né? Quer dizer, não vai ter leite, não vai ter carne. Exatamente. Pode até não ter nada disso, mas eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. É um arco porque ele diz, por que demora em me salvar? No capítulo 1, e agora ele diz, o Senhor é minha salvação. Então, esse arco, né, da salvação está nesse fato. E é importante que ele diz, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor, quer dizer, minha proteção. Os muros da cidade vão cair. As defesas da cidade vão cair. Mas a confiança é que a mesma palavra, né? A fortaleza do Senhor está ao redor dele. Lembra que o Salmo, né, 125, que o Senhor, como os montes de Sião que estão em volta de Jerusalém para proteger, né? Para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida pessoal, para a nossa espiritualidade, isso significa uma mudança
extraordinária. Aquela nosso sofrimento, tensão, né? Derramar-se honestamente diante de Deus em oração, numa oração, numa queixa, agora com o coração em paz, com o coração calmo, com Deus falando profundamente em nossas vidas, a gente muda de um estado de espírito. Do choro, nós vira alegria, né? Antes a gente estava chorando, agora a gente está exultando. A gente estava perdido no meio de tanto sofrimento, agora a gente sabe que está salvo, que está protegido, né? Está tudo caindo ao nosso redor, mas nós estamos na companhia de Deus, porque Ele está conosco, continua na presença. Porque a impressão, pastor Dione e irmãs e irmãos, é que Deus está ausente, né, no meio dessa pandemia. Eu acredito que muitos cristãos, como nós, né, muitos irmãos e irmãs, estão vacilantes, porque desejariam uma ação efetiva, rápida e concreta de Deus, mas eles estão vendo. Eu temo que algumas pessoas vacilem e deixem, né, e duvidem da sua fé, duvidem, né, do seu Deus, do nosso Deus, né? Então, essa exultação, essa alegria, e depois aqui ele fala no verso 19, meus pés, faz o meu pé como da corça, né? E me faz andar de cabeça erguida, é a presença de Deus marcante na vida de uma pessoa transformada, né? E você pode experimentar isso. Não tenha aí nenhum medo de confrontar Deus, né, de se queixar, mas tem essa atitude de ouvir Deus, né, de parar de falar um pouco e ouvir a voz de Deus, porque o resultado dessa transformação vai ocorrer, né, com certeza, Sim, em todos nós. Eu estava aqui pensando que o povo vai ser levado mais uma vez para o exílio, para o cativeiro, e talvez este cenário nosso da pandemia não nos levou assim para um exílio numa outra nação, mas nos conduziu a um exílio para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa espiritualidade, para os nossos valores. Então eu penso que neste exílio que de certa forma estamos vivenciando, pastor Cristofani, eu acho muito importante o verso 16, como o senhor mencionou, ouvir a voz de Deus e encontrar nela, na voz do bom pastor, encontrar nela essa esperança e essa segurança, porque para chegar lá no verso 18, para exultar, para alegrar, realmente precisa ouvir a sua voz, ouvir a voz do Senhor, porque o texto é muito forte, o dia da angústia, né, o dia da desgraça vai chegar, o dia mal vai chegar, mas eu vou estar preparado, porque mesmo diante desse cenário de calamidade, onde a figueira não vai ter o seu fruto, não vai ter ali a colheita na videira, não vai ter os animais, os currais, não tem problema. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, assim, é uma mensagem desafiadora, confrontadora para todos nós neste contexto, porque parece que a dor do profeta se transforma, como você disse, quando ele ouve a voz, ele olha para o Deus da história, o Deus que opera milagres, maravilhas, que guarda o seu povo. Então, depois dessa fala, sim, pode falar? Eu queria só acrescentar que nesse arco da salvação, né, o que ele ouve? No capítulo 3, verso 13, ele ouve e compreende. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, e feres o telhado do perverso, e descobres todo o seu fundamento. É isso que ele ouve, é aí que ele entende que Deus vem de forma avassaladora com o inimigo, e o próprio Deus, mas vem para salvar o povo. Claro, sim, os opressores, os violentos, os injustos, pagarão pelo que fizeram. É muito triste
falar isso, mas é o que aconteceu de fato, né? Sim, e Acontece. E o Senhor é tão grande, tão poderoso, que ele levanta a Babilônia, ele traz os caldeus, e depois ele mesmo fala: olha, caldeus, vocês exageraram na dose. Vocês não entenderam, vocês vão ser punidos também, porque... Então, assim, é muito lindo esse cuidado de Deus. Eu fico maravilhado com essa atenção de Deus nos detalhes da história e no cuidado. E é por isso que ele se revela desde o Antigo Testamento como o supremo pastor, né? O que realmente guarda o seu povo, que zela pelo seu povo. E em todo esse momento, então, eu fico muito impactado de ver o cuidado de Deus com o seu povo em todo o tempo. Sem dúvida. Mas vamos para o final, pastor Cristofani, porque o tempo passa muito rápido. E agora vamos nos voltar para essa parte central, que é a principal, vamos dizer assim, que é a parte onde está, dentro desse arco da salvação, que nós estamos aqui mencionando, a parte central, né, que é o capítulo 2, versículo 4. Aí está na tela dos irmãos também, o arco da salvação. Então, nós falamos do 1, 2, falamos do capítulo 3, com destaque lá para o versos 16 e também o 18, e agora estamos voltando para o 2, 4. Não vamos ter tempo para falar lá a partir do verso 6, dos ais contra a Babilônia. Nós vamos focar aqui nesse tempo que nos resta, irmãos, para essa resposta de Deus para Abacuque, que é o centro do livro, que na realidade também, este 2,4, não é, pastor Cristofani, é usado lá no Novo Testamento. Tem essa questão do texto maçorético, né, do texto da Septuaginta, o entendimento paulino. Então, assim, é uma coisa assim que temos muitos desdobramentos, mas nós vamos ver o que a gente pode fazer no tempo que nós temos aqui hoje, conversando então sobre essa parte central. O justo viverá pela sua fidelidade. Fé, fidelidade, qual que seria a sua preferência? Eu já quero perguntar de antemão e quero deixar o senhor à vontade para concluir essa conversa tão maravilhosa que estamos tendo aqui para a edificação dos irmãos. Fique à vontade. Abacuque 2,4. É uma pergunta, né, que nós estamos fazendo, como que ele sai de um estado de sofrimento, de queixa, e chega no louvor e na exultação. Como assim, que ele suporta isso, né? Porque ele não é esquizofrênico, né, pastor? Ele não é esquizofrênico. Acho que não, né? Acho que não. Desculpa. Imagina, é bom isso, né? De fato, essa mudança é um percurso, né, que ele vai enfrentar. Porque a gente precisa ter em conta que a ação de Deus não é uma ação mágica, né? A gente ora, se queixa e já está cantando, né? Sai cantando do outro lado. Não, é um percurso de sofrimento, de dor, de espera, de impaciência. Abacuque vai suportar esse trajeto de uma ponta a outra do livro, como você bem frisou, com a sua vida de fidelidade. Nesse texto, a palavra fé significa, de fato, fidelidade. Que o Novo Testamento, Paulo vai citar 2 vezes, o escritor aos Hebreus mais uma vez, que o justo viverá pela sua fé, e se diz lá, o justo vive pela fé. Sim. Que é o conceito, a palavra é diferente, mas o conceito é idêntico. O que é a fidelidade no livro de Abacuque? A gente tem que voltar ali para o capítulo 1 e ver o verso 4, a lei, que é a Torá, que a gente precisa entender como instrução normativa, e a justiça. O que é um justo que vive pela sua fidelidade? Alguém que está empenhado em fazer a vontade de Deus, conforme está na Bíblia, conforme aqui está na Torá.
e, a partir dessa fidelidade a esses mandamentos, agir de conformidade com esses mandamentos. Porque o grande problema que nós vivenciamos na nossa espiritualidade é separar o nosso culto das nossas ações, separar aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz. Em alguns casos, isso vira hipocrisia, que a gente fala e não faz. Outros casos, vira formalismo. A gente só vai para os cultos, né? Os crentes que viviam de formalismo tiveram um grande impacto, né? Um grande impacto com a pandemia, porque não tem mais onde ser formal, né? Não vai lá mais no culto, fazer aqueles rituais. Então, aí tem um problema. Pode virar até ateísmo, né? Um ateísmo chamado um ateísmo prático. Deus existe sim, mas ele não se importa muito com a gente, né? Não é negar Deus, mas dizer que ele não age. Então, a fidelidade aos princípios da Torá e aos princípios da justiça na prática é que estão em vista aqui. O justo atravessa o caminho da dor, praticando a lei de Deus, confiando que esta lei é a melhor saída, né? Ou a única saída para manter esse relacionamento saudável, né? Eu lembro aqui das palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olhe para os montes de onde me virá o socorro. Até quando, Senhor, esses gritos, né? O Salmo 13, que eu mencionei no início, termina com louvor. Então, eu vou esperar, eu vou cantar a tua salvação, né? Essa fidelidade, né? A gente não sofre porque gosta, né? A gente sofre porque confia. A gente sofre nessa pandemia, nós estamos sofrendo a dor dos outros, nós estamos sofrendo a perda, o luto com outras pessoas, porque a gente se importa. A gente se importa porque Deus se importa, porque na lei do Senhor está dito chorar com os que choram, né? Socorrer os necessitados, estender os braços num jejum de mãos estendidas, por exemplo, né, de Isaías 53. Então, o Abacuque sai da queixa, da tristeza e da dor, da aflição, para um estado de louvor, de confiança, de exultação, sustentado pelo seu relacionamento de intimidade com Deus. Apesar de queixar-se, quem queixa, né? Por exemplo, em casa, com a esposa, com o esposo, né? Você se queixa porque você confia, né? Você abre o coração porque você confia, você reclama e pede porque você confia. Esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus nos permite reclamar, buscar, queixar, mas ouvir e ser transformado por essa poderosa mensagem de firmeza, né? E no Novo Testamento, nós vamos ter todas esse relacionamento concentrado na pessoa de Jesus, né? Que vai exatamente viver desta forma, segundo os preceitos de Deus, num relacionamento de intimidade. E nos colocar nesse relacionamento no mesmo nível, né? De filhos amados, filhas amadas, sob os cuidados paternais de Deus, sob a confiança, né, de que o Altíssimo, eu gosto muito dessa expressão, o Altíssimo nos cobrirá com as suas asas e à sombra do Onipotente nós descansaremos. Então, tudo isso é fruto dessa persistência, né, que nós devemos ter, e Abacuque também tem, em confiar no Senhor. Não importa as circunstâncias. Não é que não importa, é que elas não são maiores que o amor de Deus. A escassez, a fome, o desemprego, a dor, a tristeza, o luto não são maiores que o nosso Deus. Então, a gente está, de fato, aflitos, sim, mas confortados. Tristes, mas felizes, né?
lutando e sendo vitoriosos, né? Por isso, você tem razão, concordo com você, que aqui nós temos o centro, né, da mensagem poderosa, né, extraordinária de alguém, de uma pessoa que permanece fiel, a sua fidelidade vive desse jeito. Não importa, de fato, o que está acontecendo, né? É uma mensagem, assim, de fato maravilhosa. É uma mensagem que vai ecoar no Novo Testamento, porque, na realidade, quando você olha para o Antigo Testamento, o que você vai observar? Que os rituais do templo nunca foram agradáveis a Deus. Deus nunca esteve interessado naqueles ritos. O Senhor sempre esteve interessado o quê? No coração, na fidelidade, na obediência. Aí eu até lembro lá do Pentateuco mesmo, vamos pegar Levítico, por exemplo, de como se tornar santo e como permanecer santo, aquilo que Deus deseja mesmo é essa fidelidade do coração, essa entrega, essa rendição. Eu gosto dessa palavra. Ela não está muito sendo utilizada, né? Estar totalmente rendido, estar totalmente entregue, derramado. Então, quando Abacuque fala que, olha, o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé, é porque essa é a única resposta, e não é apenas uma, mas ela é suficiente, porque o Altíssimo, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, todas essas expressões maravilhosas que a Escritura nos dá, ela enche o nosso coração de esperança, né? E aponta para algo maior, né? Porque Abacuque, nós não teremos tempo de falar para isso, mas ele está apontando que, olha, os caldeus vêm aí, a situação é essa, mas virá um reino aí, virá algo muito maior. Nações vão subir ao poder e vão cair do poder, mas o Senhor não, ele reina para todo sempre, ele conduz para a história. Então o Filho vem, encarna e aponta. Então, assim, é muita coisa. Nós não temos, infelizmente, tempo para conversar sobre tudo isso. Então, assim, mas o 2.4 é isso mesmo, uma próxima. Mas o 2.4 realmente é esse centro maravilhoso do livro, do profeta, que realmente reverbera no Novo Testamento, e o uso, né, de Paulo, especialmente ali na questão da justificação pela fé, da salvação, da revelação, é maravilhoso. Muito esclarecedor, pastor Cristofani. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu fico feliz em ajudar. E nos conduzir. Obrigado pela oportunidade. Os irmãos fiquem na paz do Senhor, as irmãs também. Muito obrigado, de coração. Para você, obrigado pelo carinho, pela nossa amizade de longo tempo. Tem sido uma bênção ser seu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho. Você, como eu sempre digo, é o mais presbiteriano de todos que eu conheço, né? E eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, né, acerca mesmo de Abacuque, como aqui eu quero te dar essa oportunidade, e fizesse uma oração para que o Senhor abençoasse os nossos irmãos, até onde esse canal tem chegado, tem abençoado os irmãos aqui em Anápolis, em outras regiões, e até em algumas partes do mundo nós temos recebido um feedback. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essas considerações finais e nos abençoasse com uma oração e com a sua bênção. Por gentileza. O que mais eu teria a dizer? Nós estamos enfrentando o que Abacuque enfrentou proporcionalmente, uma calamidade global, uma calamidade que tem afetado os relacionamentos, desde relacionamentos políticos até relacionamentos familiares. E essa situação é agravada nessa pandemia, né, por aqueles que ainda fazem justiça, desviam remédio, não entregam os hospitais de campanha, há desvio de verba, há pessoas murmurando, há pessoas se engalfiando, né, se a gente pode usar essa palavra, nas ruas. E nós, como servos e servas do nosso Deus, do Altíssimo, nós precisamos dar esse testemunho, né? Primeiro, nós, com o nosso Deus, de apresentar e derramar, como o pastor Johnny falou, nosso coração na presença de Deus,
nossas tristezas, ser honesto com Deus, dizer o que nós estamos sentindo nesse momento terrível que o mundo e a nossa nação passa. Devemos nos colocar na torre de vigia, né? Ficar vigilantes para ouvir a resposta de Deus. Ele vai responder. Ele diz, mesmo que pareça tardio, pare e ouça. Tente ver o que Deus está te falando, né? E vamos sair do outro lado desse percurso, né? Exultantes, louvando a Deus, né? Cheio de alegria. Mas lembre-se, atravessaremos essa pandemia, é um teste para a nossa fé, é um teste para a nossa fidelidade, é um teste para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade. Então, meu irmão e minha irmã, se mantenha firme, firme no Deus das promessas. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e na vida do teu povo. Te bendizemos, ó Deus, pela magnífica palavra do teu servo Abacuque, pelo registro, ó Deus, desse relacionamento de intimidade, de fé, de tristeza e alegria que nos apresenta um relacionamento sincero, humilde, verdadeiro contigo, ó Deus. Isso nos anima, nos dá fé, nos dá coragem. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê a humildade, a força, ó Deus, para viver um relacionamento assim contigo, ó Deus. Um relacionamento aberto, um relacionamento paternal, um relacionamento de confiança. Abre o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir, ó Deus, a tua palavra. E que ela, ó Deus, frutifique dentro de nós e nos conforte, nos console, nos anime, para que, junto com as irmãs e os irmãos, ó Deus, irmanados nós, caminhemos, ó Deus, para superar as nossas crises pessoais, superar o nosso medo, nossa indecisão, superar, ó Deus, nossas dificuldades e avançar, ó Deus, para ajudar outras pessoas, aquelas que estão enlutadas, nós levar consolo, as que estão tristes, nós levarmos alegria, as que estão famintas, nós levarmos o pão, e, sobretudo, aos que estão perdidos, levar a luz de Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos, chegamos ao final, então a minha gratidão ao pastor Cristofani, que gentilmente nos atendeu e nos abençoou com essa palavra tão esclarecedora, tão confrontadora, mas também cheia de esperança. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, seu ministério. Obrigado. Um forte abraço, tá bom? A bênção esteja sobre todos. Obrigado. Então, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim dessa escola bíblica virtual. Então, nós estendemos hoje com essa edição especial sobre a nossa série Confiando em Deus em Tempos Difíceis, tá? Essa foi a nossa série e louva a Deus pela sua audiência, louva a Deus pela nossa comunidade aqui em Anápolis, os nossos irmãos, e quero pedir que você seja abençoado, edificado, compartilhe esse vídeo, esse estudo com alguém que está aí sofrendo, passando por um momento difícil nessa pandemia, mostre para ele que há esperança. Tá? Antes de encerrar, eu quero te convidar também a conhecer o nosso trabalho aqui no Seminário Presbiteriano Renovado, Brasil Central. Tá? Nós temos cursos na área de teologia, tá? Então, se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, nós temos cursos na área de pregação, na área de arte na igreja, nós temos curso de discipulado, Apocalipse, enfim, aí estão os nossos contatos, o nosso telefone aqui do seminário. E um abraço a todos os irmãos que nos assistem neste momento e que Deus os abençoe. Agora também fique atento aos nossos novos horários. Vamos, a partir de agora, estar juntos todos os sábados, às 9 horas da manhã, transmitindo a nossa escola bíblica virtual para a nossa igreja aqui em Anápolis e todos aqueles que quiserem receber essa palavra de fé, de edificação, essa palavra para o coração.
Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima semana, onde vamos iniciar um novo estudo. Você também pode deixar o seu comentário, pode se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes, nós vamos estar aí juntos para a glória de Deus, para a glória de Jesus, proclamando as boas novas. Se você também precisar de uma oração, precisar de um aconselhamento, entre em contato conosco, que nós vamos conectar você com um pastor, com uma pessoa que poderá te ajudar. Então, fiquem com Deus e até mais.